Linguagem SQL. Então, dando continuidade aqui a esse assunto da linguagem SQL, nós vamos agora nessa aula começar a falar sobre a parte de consultas. Então, consultas, começando aqui pelas consultas mais básicas. Então, para fazer uma consulta usando a linguagem SQL, a gente usa o comando select, que na sua forma básica é formado pelas cláusulas select, from, where. Então, são termos em inglês para a gente especificar aqui uma consulta. Nós vamos ver que tem várias cláusulas, então nós vamos, à medida que das aulas seguintes, vamos ver aqui outras estruturas. Mas sempre tem aqui pelo menos o select e o from. Então, na frente da palavra-chave select, nós vamos colocar a lista de atributos que a gente quer no resultado da consulta. Na frente do from, eu vou colocar as tabelas envolvidas nessa consulta, separadas por vírgula. E na cláusula where, eu coloco as condições de seleção. Essas condições de seleção é uma expressão booleana que identifica aí as tuplas que vão ser recuperadas. Eu vou fazer a seleção de quais as linhas, as tuplas que eu vou recuperar no resultado da consulta. Então, para quem já viu álgebra relacional, essa consulta select from where, ela é equivalente aí a uma projeção dessa lista de atributos aplicada ao resultado de uma seleção com essa condição de seleção em cima do produto cartesiano das tabelas que aparecem na cláusula from. Então, na ordem, seria como se eu estivesse fazendo um produto cartesiano de todas as tabelas que eu coloco aqui nessa lista da cláusula from, em seguida fazendo uma seleção envolvendo as condições de seleção e depois fazendo uma projeção para a lista de atributos que aparece aqui na cláusula select. Então, essa cláusula como eu falei, ela pode ser omitida. Então, a forma mais básica tem só o select e o from. Então, se eu não tiver condições nenhuma para selecionar, então eu omito a cláusula where. Se eu for colocar alguma condição de seleção, eu uso os operadores condicionais, que são aqui o menor, maior, o igual, menor igual, maior igual e o diferente, que pode ser escrito assim ou assim. A lista de atributos, ela pode ser substituída por um asterisco. Se eu não quiser escrever e enumerar cada atributo que eu quero no resultado, eu posso colocar um asterisco. Isso significa que ele vai retornar todos os atributos de todas as tabelas que estiverem na cláusula from. E o resultado de uma consulta é sempre uma nova tabela. Então, ou seja, o formato do resultado é uma tabela. Ou, às vezes, em alguns casos, pode ser apenas um número, mas, em geral, é uma tabela. E essa tabela, por padrão, ele não elimina linhas repetidas. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Se eu quiser eliminar linhas repetidas, eu uso uma palavra-chave distinct. Isso é por questões de performance. É mais fácil, mais rápido, você retornar todas as linhas sem olhar se tem repetição. Vamos começar aqui com alguns exemplos. Então, suponha que eu tenha aqui a tabela funcionário, que tem as colunas ID func, nome func, que é o nome do funcionário, sexo, salário e o ID do departamento que ele pertence. Então, para exemplificar, vamos colocar dados nessas tabelas, embora eu não precise desses dados para fazer consulta. Mas, para a gente ver um exemplo, vamos colocar dados aqui. Suponha que eu tenha, então, esses dados e eu queira recuperar aqui o nome e o salário dos funcionários do sexo feminino que ganham mais de R$5.000. Bom, como que eu especifico uma consulta dessa? Então, a cláusula select, então eu vou colocar a palavra-chave select e vou colocar na frente todas as colunas que eu quero no resultado da consulta. Então, nesse caso, como eu quero o nome e o salário, então eu vou colocar aqui exatamente esses nomes dos atributos aqui. Nome func e salário. Então, select nome func, salário. Então, significa que a minha tabela de resultado, que vai ser esse exemplo aqui, tem as colunas nome func e salário, só os dois. Depois vem a cláusula from, e aí eu coloco a tabela ou as tabelas envolvidas na consulta. Nesse exemplo, só a tabela funcionário, então eu vou buscar dados só da tabela funcionário. E aí na cláusula where, eu vou colocar as condições de seleção.
Então, nesse caso, eu quero só os funcionários do sexo feminino que ganham mais de 5.000. Então, eu tenho que usar o nome das colunas aqui. Para definir o sexo feminino, eu uso a coluna sexo. E os valores aqui são M ou F. Então, eu quero selecionar só aqueles cujo sexo é igual a F. Ou seja, o valor que aparece na coluna sexo tem que ser igual ao caractere F. Se é caractere, eu tenho que colocar entre aspas. AND, porque eu tenho que atender as duas condições. E a outra condição é o salário ser maior que 5.000. Ou seja, o valor que está na coluna salário, então aqui é o nome da coluna, e o valor tem que ser maior que 5.000. E um ponto e vírgula. Então, assim eu estou especificando essa consulta. Então, como que essa consulta é executada? Para a gente entender aqui, não significa que exatamente assim que o SGBD vai fazer, porque ele vai otimizar isso, mas a gente pode pensar na execução dessa consulta, ele pegando linha a linha aqui da tabela. Então, pega a primeira linha e verifica se ela atende aquelas condições. Então, a condição lá é o sexo igual a F. Então, a primeira linha aqui dá falso. Então, se a condição aqui é uma expressão booleana com AND, se uma deu falso, o resultado do E já é falso. Então, essa linha é descartada. Ela não sai no resultado. Aí eu passo para a próxima linha. Tem aqui sexo igual a F. Então, a primeira condição é verdadeira. Aí eu olho a segunda condição. Salário é maior que 5.000, também é verdadeiro. Então, se atende às duas condições, essa expressão do é verdadeiro, e aí então eu vou selecionar o nome e o salário, o valor que está na coluna nome e salário dessa linha. Então, eu vou selecionar aqui a Marina, salário 2.800. Desculpa, a Maria, salário 8.200. Então, nesse resultado aqui, vai aparecer a primeira linha selecionada ali, a Maria, salário 8.200. Aí eu continuo, vou olhar agora a terceira linha, sexo igual a F é verdadeiro, salário maior que 5.000 é falso. Então, não seleciona essa linha. Passa para a próxima, também dá falso, e a última aqui vai dar verdadeiro. Então, eu vou selecionar também o nome Marina, salário 9.900. Então, aí eu tenho esse resultado para essa consulta, em cima desses dados dessa tabela funcionária. Ok? Então, é esse o raciocínio para executar uma consulta. Agora, lembrando o seguinte, eu não tenho que conhecer os dados para escrever esse código dessa consulta. Para escrever esse código, eu só tenho que ter o enunciado e a definição da tabela. Ou seja, tem que saber o nome da tabela, o nome das colunas e saber interpretar esses valores que estão nessas colunas. Mas eu não tenho que conhecer esses dados. Por exemplo, imagine que você chega de frente a um SGBD, quer fazer uma consulta em uma tabela que tem milhares de dados. Você não vai olhar os dados para você fazer a sua consulta. Você vai escrever esse código aqui conhecendo só a estrutura da tabela. Então, quero deixar isso bem claro, que nos meus slides e nas minhas aulas aqui, eu vou usar sempre exemplos da tabela que eu estou consultando e do resultado, mas isso é só para ajudar a entender como que a linguagem funciona. Eu não preciso conhecer os dados para formular uma consulta, ok? Bom, vamos então ver outros exemplos. Então, agora eu quero selecionar todos os atributos. Então, se eu quero selecionar todos os atributos, então, recuperar o nome de todos os atributos, recuperar todos os atributos dos funcionários do sexo feminino que ganham mais de 5.000. É a mesma consulta anterior, só que na consulta anterior eu queria o nome e o salário. Agora eu quero todos os atributos. Então, o que muda é que eu vou colocar select asterisco. Então, esse asterisco aqui na frente do select significa que eu quero selecionar todos os atributos, os valores de todos os atributos da tabela funcionário, que atende essa condição. Então, nesse caso, eu tenho aqui todas as duas linhas completas ali da Maria e da Marina, que atendem aquela seleção. Então, com ID func, nome func, sexo, salário e ID débito. Bom, eu também posso ter consulta sem a cláusula where. Então, ela não é obrigatória. Então, isso vai acontecer quando eu não tiver seleção. Por exemplo, recuperar o nome e o salário de todos os funcionários. Se eu quero todos os funcionários, eu não tenho que selecionar funcionário com nenhuma condição. Então, eu coloco simplesmente assim, select nome func e salário from funcionário. Então, eu quero esses dois atributos, nome func e salário, mas para todas as linhas da tabela funcionário. Ele simplesmente faz um corte ali na tabela, pegando só aquelas duas colunas e retornando todas as linhas.
Bom, agora vamos ver outros operadores. Vamos ver o operador betuíno. É muito comum eu querer fazer consultas com intervalos de valores. Então, por exemplo, eu quero recuperar o nome e o salário dos funcionários que ganham entre R$8.000 e R$9.000, inclusive. Ou seja, a condição ali é que o salário seja maior ou igual a 8.000 e menor ou igual a 9.000. Se eu quero o nome e o salário, então select nome func salário, from funcionário, que é o nome que é a tabela, e aí na condição where eu vou colocar aquela condição ali, ó, o salário tem que ser maior ou igual a 8.000 e também tem que ser menor ou igual a 9.000. Então tem que atender essas duas condições para sair no resultado. Então se a gente olhar aqui, pegar linha por linha, né? A primeira linha do João, o salário dele é 9.000. 9.000 é maior que 8.000, maior ou igual? Verdadeiro. É menor ou igual a 9.000? Também é verdadeiro. Então o João vai aparecer aqui no resultado com salário 9.000. Aí eu passo para a segunda linha, o salário da Maria é 8.200. Então 8.200 é maior ou igual a 8.000? Verdadeiro. And 8.200 é menor ou igual a 9.000? Também verdadeiro. Então, o salário da Maria, a Maria vai sair aqui, a Maria, salário 8.200. Já a terceira linha, que é 1.500, já dá falso aqui e verdadeiro aqui, mas falso e verdadeiro dá falso o resultado, então não seleciona aqui o salário da Ana e o mesmo acontece para o restante aqui. Ó. Então, tem que atender as duas condições. Bom, como consultas assim de intervalos são muito comuns, então existe na SQL o operador betuíno. Então eu posso substituir isso aqui, ó, essa condição, por uma condição usando o betuíno. Eu coloco simplesmente salário, betuíno 8.000 e 9.000. Isso tem o mesmo significado do que se eu colocar maior ou igual, salário maior ou igual a 8.000, and salário menor ou igual a 9.000. Então, o resultado final é o mesmo, você pode escrever a consulta do jeito que você achar mais fácil. Mas o operador betuíno é uma facilidade a mais, não só para escrever, mas para interpretar aí a consulta. Bom, outro operador muito comum aqui é o like. O like ele serve para fazer comparação envolvendo partes aí de uma cadeia de caractere. Então, ele é combinado com os caracteres reservados de percentagem e o sublinhado, sendo que esse percentagem ele substitui 0 ou mais caracteres. É como se eu pudesse substituir esse caractere por 0 ou mais outros caracteres. E o sublinhado substitui um único caractere. Então, eu uso isso aí combinado com like da seguinte forma. Imagina que eu queira aqui recuperar o nome e o salário dos funcionários que possuem a letra A como segundo caractere do nome. Então, a letra A, se eu olhar aqui nos meus dados, então, se é o segundo caractere, tem que ter algum caractere antes, qualquer um, e depois vir a letra A, por exemplo, a Maria, e depois vir qualquer coisa. Então, Ma, por exemplo, já atenderia. E aí, então, como que eu escrevo isso? Select, se eu quero selecionar o nome e o salário, nome func e salário, from funcionário, aí na cláusula where eu coloco assim, ó, nome func, like, e aí vem aquela expressão de casamento padrão lá de caracteres. Então, entre aspas, eu coloco aqui, ó, se tem que ter um caractere, já que é o segundo caractere, tem que ter um caractere qualquer antes. Então, eu coloco o sublinhado, que significa que pode ser substituído por qualquer caractere. Depois tem que ter a letra A, e depois da letra A eu coloco o percent, que significa 0 ou mais outros caracteres. Então, por exemplo, M substitui o percent, desculpa, o sublinhado, depois vem a letra A e depois vem uma cadeia de caracteres qualquer. Então, a Maria é selecionada aqui junto com o seu salário. Já a Ana, o A atende o primeiro, o sublinhado, mas depois não tem a letra A, então dá falso. E aí, continuando, eu seleciono aqui o Rafael e a Marina, que tem o A na segunda letra. Ok? Então, o like serve para esse casamento padrão de caracteres, combinado aí com o sublinhado e o percent. Desculpe. Bom, passando aqui então agora para
Operadores aritméticos. Eu posso, ao escrever essas consultas, manipular esses valores fazendo algumas operações aritméticas. Por exemplo, se eu quero recuperar o nome e o novo salário dos funcionários do departamento 2, se fosse concedido a eles um aumento de 10%. Então, por exemplo, eu quero simular aqui quanto que seria o salário de cada funcionário do departamento 2 se eu desse para eles 10% de aumento. Mas eu não quero alterar esses dados, eu quero só ver o resultado ali. Então, eu posso fazer uma consulta assim, select, nome, e aí com o salário, eu tenho que envolver a coluna salário. Então, o segundo atributo seria salário. Só que ao invés de retornar só o salário, eu posso fazer operações aritméticas com ele. Então, quando eu coloco aqui 1.1 vezes salário, então vou pegar o salário que está aqui em cada linha, que atender a condição lá embaixo, né? Departamento 2, por exemplo, aqui o salário 1.500, e vou multiplicar ele por 1.1, ou seja, que seria o mesmo que dá 10% de aumento, para mostrar o resultado. Então, esse 1.500 vezes 1.1 daria 1.650. Então, por exemplo, o salário da Ana aqui, ó, eu viria aqui na resposta o valor 1.650. Quando eu faço operações aritméticas, aí o resultado, o nome da coluna do resultado já não é mais salário. Como eu manipulei salário, eu teria um nome aí, ficaria sem nome. Para ficar mais legível, eu posso usar a palavra-chave as e na frente dar um nome para esse resultado. Então, na tabela aqui do resultado, a coluna vai chamar novo salário. Então, estou selecionando o nome func e novo salário da tabela funcionário que atende a condição que o ID débito é igual a 2. Então, eu verificaria cada linha dessa, se o atributo ID débito aqui é igual a 2, como é o caso da terceira linha, e aí pegaria o salário e multiplicaria por 1.1, né? Então, aqui a terceira linha, cujo nome é Ana, vai sair no resultado com um novo salário 1.650. E aí depois o outro que tem no departamento 2 é o Rafael com salário de 4.000, multiplicando por 1.1, daria 4.400, 10% de aumento. Então eu veria o resultado dessa forma, mas isso não alterou o valor do salário lá na tabela original, só está me mostrando como seria ele multiplicado por 1.1. Então eu posso usar esses operadores como adição, subtração, divisão, fazer qualquer operação aritmética envolvendo os atributos, o valor dos atributos. Bom, vamos falar agora de tuplas duplicadas. Como eu falei anteriormente, a SQL não elimina automaticamente o resultado de tuplas ou linhas duplicadas aí no resultado. O resultado é um multiconjunto, ou seja, é um bag. Você pode ter linhas repetidas. Quando tem a chave primária ou qualquer chave secundária, aí não tem como repetir. Mas se eu seleciono só atributos, outros atributos, aí eu posso ter linhas duplicadas. A eliminação de duplicatas, ela tem um custo computacional alto. Ou seja, para eu eliminar duplicados, eu teria, por exemplo, que ordenar o resultado e eliminar as que aparecem em seguida do mesmo valor da anterior. Essa operação de ordenar, por exemplo, tem um custo computacional muito alto. E outras estratégias também para fazer isso têm custo computacional alto. Então, por padrão, a linguagem SQL não elimina as duplicatas. E, além disso, em algumas consultas, o usuário quer realmente ver essas linhas duplicadas. Então, se você não quiser ver as linhas duplicatas, você usa a palavra-chave distinct na frente do select. Isso significa que você quer ver só as linhas distintas. O padrão é o all. É como se colocar select all, que retorna todas. Mas não é necessário colocar a palavra-chave all, porque ele já é o padrão. Então, por exemplo, quero recuperar o salário de todos os funcionários. Então, eu quero recuperar essa coluna salário inteira aqui de todos os funcionários. Só que se a gente olhar aqui, tem duas linhas duplicadas aqui com o salário 1.500. Então, se eu fizer um select assim, select salário from funcionário, ele vai retornar aqui a coluna salário com todas as linhas, inclusive as linhas duplicadas aqui. Ó. O 1.500 vai aparecer aqui duas vezes. Isso tem o mesmo efeito que se eu colocar select all salário from funcionário. Então, mas esse all aqui é desnecessário. Bom, agora se eu quero eliminar aquela duplicata, eu coloco assim, select distinct salário from funcionário. Então a palavra distinct obriga então o SGBD a eliminar as duplicatas.
e aí então o 1.500 só aparece aqui uma única vez. Vai ter um custo computacional alto, dependendo do tipo de consulta vai demorar, você vai perceber o resultado demorando mais para retornar. Bom, e vamos falar também da ordenação do resultado. Às vezes eu quero o resultado numa determinada ordem alfabética, ordem crescente de um número, coisas assim. Então eu posso ordenar o resultado usando a cláusula order by. Então, order by é uma cláusula adicional aqui no select para ordenar o resultado. Então, suponha que eu queira aqui recuperar o nome e o salário dos funcionários, mostrando o resultado em ordem alfabética do nome. Então, eu quero ordenar pelo nome, em ordem crescente alfabética. Então, eu coloco aqui select nome func, salário, from funcionário, não tem nem cláusula where nesse caso, mas poderia ter, se fosse necessário. E aí vem order by e a condição de ordenação. Então, nesse caso, eu quero ordenar pela coluna nome func. Então, eu vou pegar tudo que está aqui na coluna nome func, o nome dos funcionários, e colocá-los em ordem alfabética. Então, por exemplo, vai vir a Ana primeiro, depois o João. Então, o resultado seria esse aqui. Ó. Se vocês olharem lá na tabela de cima, vocês vão ver que a ordem alfabética é Ana, João, Maria, Marina, Pedro e Rafael, com seus respectivos salários. Estou ordenando o resultado pelo nome do funcionário. Bom, mas eu posso ter outros critérios de ordenação. Então, para isso, eu tenho a palavra-chave ASCII e DESC, que significa ascendente e descendente, ou seja, em ordem crescente e ordem decrescente. Se eu não coloco nada, igual eu fiz aqui nesse exemplo anterior, é como se eu colocasse ASCII, que é a ordem crescente. Então, crescente é o padrão. Então, a princípio, eu não precisaria colocar. Mas, para ficar explícito, eu posso colocar ASCII. E eu posso ordenar, assim, quando eu coloco o order by, o primeiro critério de ordenação é o atributo que aparece aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, o ID débito. Mas se tiverem linhas repetidas com o mesmo ID débito, eu posso definir um segundo critério de ordenação, nesse exemplo aqui, o salário. E posso ter um terceiro, um quarto, e assim por diante. Então, suponha aqui que eu queira recuperar o nome e o salário dos funcionários, mostrando o resultado em ordem crescente do número do departamento e, em seguida, em ordem decrescente do salário dentro de um mesmo departamento. Então, ou seja, tem dois critérios aqui. Primeiro, eu quero ordenar em ordem crescente do departamento. Então, se eu olhar aqui nos meus dados, essa coluna ID débito, que diz o departamento que o funcionário trabalha, aqui tem funcionários trabalhando no departamento 1, 2 e 3. Aqui não está em ordem. Mas eu quero que eles fiquem em ordem crescente, ou seja, primeiro apareçam os funcionários do departamento 1, depois os do 2, depois os do 3. Bom, mas como tem ID débitos repetidos, dentro de cada departamento, eu quero colocar em ordem decrescente de salário. Então, por exemplo, aqui, ó, os funcionários do departamento 1, eu quero ordenar colocando o maior salário primeiro. Então, para escrever esse critério, eu coloco assim, ó, order by, ID débito, ASCII, ou seja, o ID débito aqui em ordem crescente, vírgula, salário em ordem decrescente. Então, ele vai ordenar primeiro pelo ID débito, aí se tiver linhas repetidas, ele ordena depois pelo salário em ordem decrescente, colocando o maior primeiro. Então, aí o resultado dessa consulta vai aparecer assim, ó, o João e a Maria, que são aqui do departamento 1, o maior salário primeiro, que é o do João, que é 9.000, e depois 8.200. E depois, o Rafael e a Ana, que são do departamento 2, aí o Rafael tem 1.500, a Ana tem 4.000, então, desculpa, Rafael é 4.000, a Ana 1.500, então o Rafael vai aparecer primeiro aqui, 4.000, depois a Ana, e finalmente os do departamento 3. Ok? Então, aí, assim, dessa forma eu posso ordenar o resultado usando aí critérios diversos. Então, assim a gente termina essa parte de consultas básicas aqui em SQL.